este grande jantar popular na ISEP. O núcleo de estudantes socialistas do ISEP tem vindo ao longo deste ano letivo a promover e a afirmar um projeto defensor dos estudantes de ensino superior, sem se demitir nunca do debate em torno das grandes questões que afetam os jovens de uma forma mais generalizada, nem de incutir aquela que é uma das questões mais pertinentes da contemporaneidade: o exercício da cidadania, através da sensibilização para uma maior participação da sociedade, de uma forma mais construtiva, interventiva e emancipadora. Mais uma vez, o NEJDEC promove um grande momento de discussão que é fulcral para os estudantes, numa conjuntura cada vez mais assustadora para as pretensões de todos nós, que nos dedicamos a um percurso académico, muitas vezes preciosos, de que os nossos esforços não correspondam às nossas expectativas de emprego, de acesso à primeira habitação e efetiva independência. No dia de hoje, somos confrontados com números assustadores no toque ao desemprego, mas também com medidas que limitam cada vez mais a emancipação jovem, como, por exemplo, o recente corte anunciado na dotação do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem Porta 65. Hoje, mais do que nunca, precisamos de alternativas e propostas sólidas que devolvam a esperança a quem estuda, sem ferir as gerações mais antigas. Diariamente, este discurso aproxima-se cada vez mais dos argumentos dos fanáticos defensores do empreendedorismo, inovação, internacionalização e imigração, que, por mais razão que tenham, são os mesmos que pactuam nos cortes deste governo no ensino superior, na investigação científica, os mesmos que esquecem a baixa escolaridade média do nosso país e os mesmos que condenam as novas oportunidades sem qualquer sentido de inclusão social ou visão estratégica para um país que deve ser visto como um todo. Em Portugal, a escolaridade média ronda os 8 anos de escolaridade e o abandono escolar continua elevadíssimo, não obstante as políticas educativas que até aqui tinham vindo em sentido contrário. Portugal é ainda hoje o país da OCDE onde a população ativa entre os 25 e os 64 anos tem a menor formação académica. Apenas 30% desta população conseguiu terminar o ensino secundário. Não podemos, portanto, insistir num discurso demagógico que nos incentiva a emigrar, esquecendo o investimento que nossa formação foi feita até aqui e quem muito pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Não podemos pactuar com um discurso que alinha com a manutenção das fragilidades educativas existentes em Portugal e que bloqueia o nosso desenvolvimento socioeconómico. Mais do que isto, temos de superar a culpabilização que nos querem impingir no que toca à situação do nosso país, pois de facto a culpa não é de todos nós. A responsabilidade da criação de empregos e do desenvolvimento da economia não é meramente nossa, mas essencialmente de um governo que continua numa linha que ultrapassa quaisquer memorando ou mínimo de sensibilidade social. Um governo que obriga os portugueses a sacrifícios enormes, mas que não tem qualquer plano para o crescimento económico, tal como alerta o próprio FMI. O debate que o NEJDEC promove hoje é um debate das gerações mais jovens, mas que não pode deixar de ser intergeracional. E é com esse sentido de responsabilidade que a juventude socialista tem de encarar este tema, afastando-se de propostas que induzam a precariedade e o esquecimento das gerações mais antigas. Por isso contamos hoje com o nosso João Torres, mas também não dispensamos uma visão mais experiente do Dr. David. Não queria ferir suscetibilidade. E é então que afirmo que temos que unir esforços na procura diária de alternativas e na efetiva realização de políticas que satisfaçam os nossos anseios e expectativas, quer a nível nacional, local e até mesmo nas nossas próprias instituições de ensino superior. É com este sentido de responsabilidade e participação que o NEJDEC encara a situação em que vivemos, naquele que é um debate difícil, mas com as linhas de orientação que acreditamos serem as mais íntegras e solidárias para com a nossa população e para com o nosso país. Para finalizar, deixo uma vez mais, em nome do NEJDEC, um agradecimento especial a todos os presentes e desejo que continuem a acompanhar e a participar nas nossas iniciativas. Muito obrigado. Bom, camaradas e amigos,
Muito boa noite a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite que me foi dirigido pelo Núcleo de Estudantes Socialistas do ISEP, particularmente pelo seu coordenador, o André Lopes, e não posso deixar de fazer aqui uma primeira e justíssima reflexão, porque efetivamente já tive a oportunidade de dizer noutros fóruns e noutras iniciativas, foi também para momentos como estes que foram criados os núcleos de estudantes socialistas, dotados evidentemente de plena autonomia, mas para poder proporcionar em espaços diversos, mas próximos do ambiente académico, as mais diversas discussões sobre os problemas que hoje afetam os estudantes portugueses e, naturalmente, a geração a que nós pertencemos. Gostava também de começar por fazer aqui uma nota, deixar aqui uma nota que se prende, poderei deixá-la como mote final da minha intervenção, que será uma intervenção totalmente aberta, mas gostaria de começar por dizer aquilo que me parece ser mais relevante neste momento. É que nós perdemos muito tempo a discutir questões políticas que são da maior relevância e, por vezes, esquecemos daquilo que é mais importante quando damos um contributo no sentido de transformar a nossa sociedade. Nós esquecemos, por vezes, de que transformar a sociedade depende efetivamente de cada um de nós. Porque a sociedade é a forma como nós nos decidimos organizar para promover o bem-estar da comunidade. E aquilo que eu entendo, aquilo que me parece, é que por vezes nós damos um contributo, todos nós, e a sociedade em geral, esquecendo-se de que ela é a principal responsável, mas é também o principal agente decisório sobre o futuro coletivo que nos leva para o melhor ou para o melhor caminho de desenvolvimento. E por isso a mensagem principal que eu acho que nós devemos ter bem presente é que o nosso futuro depende de nós próprios e depende daquilo que cada um de nós, individualmente e coletivamente, for capaz de fazer para melhorar o nosso país, para melhorar o mundo em que nos encontramos. Mas, caras e caros amigos, falamos de austeridade e falamos de emancipação. O conceito de emancipação foi um conceito que começou a ser mais discutido em Portugal no final da década de 90, no início da década passada também, e foi a juventude socialista em grande medida, ou alguns dirigentes da juventude socialista foram, em grande medida, os responsáveis pelo facto de, em Portugal, se começar a falar de emancipação jovem. Emancipação jovem como um conjunto de preocupações, de anseios, de problemáticas, de aspirações dos jovens, no sentido de se conseguirem autonomizar, no sentido de conseguirem atingir ou alcançar um emprego próprio, atingir ou alcançar a sua independência, sair de casa dos pais, num contexto, no final da década de 90, em que progressivamente, e esse momento de saída de casa ia acontecendo cada vez mais tarde. E foi com o contributo de secretários-gerais da Juventude Socialista, com o contributo da Jamila Madeira, com o contributo do Pedro Nuno Santos, que em Portugal se começou a falar das questões da emancipação numa lógica mais integrada. Porque até ao momento as questões, ou estas problemáticas geracionais, eram tratadas de uma forma mais seletiva e não tão integrada. E efetivamente, nós hoje parece totalmente etéreo conseguir falar em simultâneo num debate, numa pequena conversa, numa reflexão política sobre austeridade e sobre emancipação. E aquilo que me parece a mim é que nós temos de desmontar esta ideia que nos foi vendida pela direita de que não há uma outra alternativa para sair desta crise que não aplicando ou implementando no nosso país e até em toda a Europa medidas extremamente austeras. Não que a palavra de austeridade concentre em si todos os males do mundo. Há várias formas de interpretar, ou há vários significados que podem ser tomados para a palavra austeridade. Mas o que é que efetivamente tem significado a austeridade em Portugal, na Europa, para os jovens portugueses e para os jovens europeus? Tem significado perda de direitos, tem significado enfraquecimento da posição no contexto do desempenho do exercício profissional, tem significado perda de
poder. E qual era a situação com que nós nos confrontávamos, Portugal e a Europa, quando pela primeira vez chegaram, ou se falou da crise financeira que tem assolado o nosso planeta desde, sensivelmente, 2007, 2008? Quais foram as receitas, ou qual é o historial desta crise que nos tem levado, ou que nos trouxe até este ponto, em que vivemos todos perante ou sob esta neblina de austeridade? Bom, houve, como se sabe, uma crise imobiliária nos Estados Unidos da América, que teve depois efeitos no sistema financeiro, que mais tarde teve repercussões no sistema económico, e que para ser contrariado, muitas instituições financeiras recomendaram que os Estados recorressem ao investimento público como forma de catalisar o processo de saída da crise, ou como forma de os países saírem de eventuais espirais recessivas. E, portanto, todas estas instituições financeiras, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional, OCDE, a própria Comissão Europeia, diziam aos Estados, em 2008, que a solução para se contornar a crise que estávamos a atravessar era aumentar o investimento público, abandonando-se até, em grande medida, as metas de consolidação orçamental que estavam previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foi assinado antes da efetivação ou da consumação da moeda única no espaço da zona euro, em 1998, em Madrid. Muitos economistas vêm hoje dizer que alguns dos problemas que nós estamos a atravessar se prendem precisamente com esse pacto que foi assinado em 1998, que mais não foi do que o momento em que se travestiu o marco alemão com uma outra roupagem, que depois viria a ser o euro, que entrou em circulação só no início do século que vivemos. E, portanto, há muitas pessoas que hoje refletem criticamente os pressupostos desse pacto de estabilidade e crescimento, que implicava, nomeadamente, que os países não pudessem contrair ou não pudessem apresentar déficits superiores a uma cifra de 3, de 3.000. Mas, em 2008, as instituições financeiras apresentavam como receita para a crise que, efetivamente, ultrapassasse esse limite do déficit de cada Estado, no sentido dos países poderem fazer investimento público e, com isso, alavancar a nossa economia. E essa era a minha opinião, e tenho tido a oportunidade de dizer também, um dos problemas que carece a economia portuguesa. Porque eu acho que nós, sempre que entramos em momentos, sempre que vivemos em Portugal sinais recessivos, isso aconteceu também, por exemplo, em 1992, salvo erro, no auge dos governos do atual Presidente da República, nós apostamos no investimento público para sair da crise. E depois há aquelas duas clássicas versões de sair da crise, a chamada curva em V ou a chamada curva em U. E aquilo que nas últimas décadas o investimento público, com um investimento muito forte, pontual, em construção civil, tinha permitido ao país, era que saíssemos dessas espirais ou dessas ameaças recessivas em V. E, portanto, nós nunca sentimos verdadeiramente o efeito de uma recessão até entrarmos no século XXI. Pois bem, o que é que acontece? Os países, os Estados, contraíram dívida no sentido de poderem investir esse dinheiro e, com isso, trazer alguma repercussão à economia que permitisse a manutenção e a criação de mais postos de trabalho. Esta foi também da receita, se todos temos certamente memória disso, que o Partido Socialista apresentou aos portugueses em 2009. E não foi por acaso que o Partido Socialista, em 2009, se apresentou aos portugueses com este programa eleitoral. Porque este era o programa eleitoral, por um lado, e ao encontro das teorias económicas que estão no substrato da nossa matriz ideológica, e por outro lado, porque eram essas também as indicações muito amplas das instituições financeiras, das entidades financeiras que hoje aqui já referi. Ora, pois bem, o que é que aconteceu depois de 2008 e 2009? Um conjunto de especuladores, de forma naturalmente organizada, mas sem um rosto visível, isso é que é preocupante, sem um rosto visível, entendeu, ou analisando o valor da dívida global de cada um desses Estados, entendeu que a dívida acumulada de cada um desses países atingia valores muitíssimo elevados. E que por via disso,
ou decorrendo dessa situação, percebeu que havia ali uma janela de oportunidades para criar uma crise especulativa, a chamada crise das dívidas soberanas. E 2 anos depois, ou nem isso, de entidades financeiras tidas como muito reputadas, hoje e sempre, em todo o mundo, como o FMI e o Banco Central Europeu, que meses antes apontavam uma receita para que se pudesse contornar esta crise de uma forma com menos custos para as populações, fizeram precisamente o inverso. Deram um sinal totalmente inverso aos Estados-membros da União Europeia e pediram, ou deram indicações muito claras, para que se apostasse, sobretudo, na consolidação das finanças públicas, retomando valores dos déficits dos Estados em linha com aquilo que tinha sido acordado quanto à assinatura do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Esta é uma história, efetivamente, pode parecer à primeira vista muito maçuda, mas é muito importante para nós percebermos, efetivamente, o que está em causa no momento presente. Hoje, fruto de uma convicção doutrinária, que não é aquela em que nós, socialistas, certamente nos revemos, estão a obrigar os Estados-membros da União Europeia, e particularmente aqueles que têm dívidas maiores, dívidas públicas mais significativas, a fazer uma consolidação num curto espaço de tempo. E isso é que está a levar a que, de forma tão abrupta, todos nós sintamos cotidianamente mais dificuldades para fazer as coisas mais comuns do nosso cotidiano. E é por isso que em Portugal nós estamos, neste momento, a sentir uma perda notável de poder de compra, que ainda se vai sentir de forma mais significativa, sobretudo em agregados familiares que integrem funcionários públicos, a partir de julho e depois, quando uma grande porcentagem de funcionários públicos ficar, efetivamente, sem subsídio de Natal uns meses mais tarde. E o que é que acontece? Esta austeridade mais não é, na minha opinião, de que uma ilusão da direita. Uma ilusão do franco-eixo alemão para proteger os seus interesses próprios. Na medida em que, por um lado, nós, se conseguirmos manter os déficits dos Estados neste momento abaixo ou em valores relativamente reduzidos, nós conseguimos, efetivamente, controlar a inflação. E é claro que a inflação é, na minha perspectiva, uma taxa, ou pode ser considerado até um imposto regressivo, na minha opinião, porque prejudica aqueles que têm menos, muito mais do que aqueles que têm uma maior folga financeira. Eu reconheço que é importante, na Europa, haver alguma preocupação, quer para com a questão da consolidação das finanças públicas, quer naturalmente, e reconheço também que é importante, haver aqui também alguns critérios monetaristas na política económica que é seguida, com o intuito de não entrarmos aqui numa deriva inflacionista ou deflacionista. Mas, efetivamente, esta receita foi, em primeiro lugar, aplicada na Grécia para que nós ultrapassemos esta crise, não se está a revelar eficaz. E é uma receita que está a levar a convulsões sociais gravíssimas. E a convulsões sociais vão deixar marcas na Europa, que é, antes de mais, um projeto de paz, de prosperidade. Eu orgulho muito de ter nascido na Europa. E acho que nós, por vezes, não valorizamos isso suficientemente. A Europa é um espaço no nosso planeta onde há uma maior afirmação do desenvolvimento humano. E nós devemos valorizar isso. Não há, noutros países, de todos os continentes do nosso planeta, um modelo de desenvolvimento que tenha tanta sensibilidade social como aquele que se conseguiu, embora com as suas diferenciações, no continente europeu. O modelo social europeu é um bem que nós temos de preservar. E é um bem que, porventura, não estaremos tão habituados como isso a valorizar na sua plena dimensão. O modelo social europeu significa que nós estamos protegidos, que nós temos acesso a um conjunto de cuidados prestados pelo Estado, independentemente das nossas condições económicas. E por isso, o grande desafio com que a esquerda se confronta é, não obstante reconhecendo que estamos a atravessar um momento difícil e que é importante, evidentemente, consolidar as finanças públicas, como contornar esta crise
sem pôr em causa o modelo social europeu. Acresce a isto ou a esta noção uma outra dificuldade, que é a do envelhecimento da população. A Europa está a ficar envelhecida. E isso tem um custo para todos nós. Um custo que a nossa geração vai sentir mais do que qualquer outra. Porque quando nós chegarmos, e espero que todos cheguemos, à condição de pensionistas e de reformados, nós vamos ter uma maior mobilidade, vamos ter um menor poder reivindicativo no âmbito, na nossa sociedade. Porque vamos ter, desde logo, um valor de reforma muito abaixo daquele que os nossos avós, porventura, hoje estão a oferir. E isso acontece, evidentemente, porque há cada vez menos população ativa no nosso país e, evidentemente, que os encargos do Estado devem também dirigir-se para proporcionar pensões de reforma condignas àqueles que prestaram o seu melhor ao longo de uma vida em prol da sociedade. E por isso, o grande desafio da esquerda é, na minha opinião, precisamente esse. Como conjugar a necessidade de estabelecer equilíbrios orçamentais com uma proteção absolutamente inequívoca do modelo social europeu, que é um modelo social que nem sequer foi construído exclusivamente com os socialistas. Foi um modelo, um paradigma de proteção social que teve também um contributo dos democratas cristãos na União Europeia. Como proteger este modelo num momento de turbulência e inclusive uma crise de paradigma é aquilo que deve motivar as nossas reflexões políticas mais íntimas e também os que podemos partilhar e com isso fazer ou dar o nosso contributo para a evolução da sociedade. Pois bem, emancipação e austeridade. Que austeridade é esta e em que medida é que esta austeridade possibilita a emancipação dos mais jovens? Pura e simplesmente impede que sejam criados ou promovidos mecanismos que promovam a inserção da vida ativa, que promovam a autonomização, a independência dos mais jovens. A austeridade, tal como estamos a sentir em Portugal, vai ter, ao contrário do que pensam muitos políticos e dirigentes de direita, o efeito precisamente inverso. Nós, com austeridade, apenas vamos comprar mais austeridade. Quando nós, e isto explica-se, porque nós temos que ter noção que há um conjunto de interdependências, de centenas de variáveis na nossa economia que determinam o seu crescimento ou o seu crescimento, a sua recessão, se quiser. E a verdade é que, quando nós tiramos poder de compra aos cidadãos, também estamos a dar sinais muito negativos à nossa economia. Porque vai decrescer o consumo, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, e isso vai se refletir no comércio, vai se refletir na indústria, porque tudo está interligado. Estas variáveis são todas interdependentes. E como tal, fazer de forma tão abrupta estes cortes no nosso país apenas nos vai levar a um empobrecimento mais generalizado e a que, quando efetivamente tivermos a oportunidade de retomar um caminho de crescimento económico, encontremos no nosso país uma exclusão social que possivelmente não teríamos desde a década de 80. E por isso será importante nós reformularmos também para o futuro todos aqueles pressupostos que devem estar que devem estar na base de uma estratégia de crescimento económico voltada para o século XXI. Nós devemos perceber, efetivamente, o que é que falhou no modelo de crescimento económico que determinou que chegássemos a década. Teve aspectos muito positivos, naturalmente sim, mas que nos levou a uma situação que é incomportável. É incomportável do ponto de vista financeiro, mas é sobretudo incomportável do ponto de vista social. E mais ainda, aquilo que eu considero ser mais dramático nesta crise que estamos a viver, nem é propriamente a dureza e a crueza dos números que nós sentimos diariamente. Aquilo que me preocupa e que me aflige mais nesta crise são questões simbólicas, mas que podem até pôr em causa, como disse o André bem, a união ou a coesão entre as gerações. Dizer a um jovem, universitário ou não universitário, que pura e simplesmente não pode dar o seu contributo para o desenvolvimento da sua comunidade, emprestando a essa sociedade a sua mão de obra, é, na minha opinião, a pior mensagem que uma sociedade pode dar a uma geração. E é essa a mensagem que nós estamos a receber. E mais grave ainda é percebermos
que este governo de coligação de direita é o mensageiro, é o porta-voz privilegiado e gaba-se de o ser dessa mensagem. Que é uma mensagem que castra as nossas ambições, que castra as nossas perspectivas de futuro, que não nos permite ter um horizonte de esperança, não nos permite rasgar um futuro melhor coletivamente. E essa mensagem é simbólica, como eu referi, que este governo é orgulhosamente mensageiro, é a mensagem simbólica que nós temos também de combater diariamente com a nossa ação, com a nossa ação política e com a nossa intervenção de cidadania nos mais diversos focos. Efetivamente, não é fácil hoje para qualquer jovem poder imaginar-se. Há caminhos, há formas de o fazer. Nem todas são fáceis também no contexto em que vivemos de implementar, conheço isso. Mas os estágios profissionais foram uma das medidas que efetivamente marcaram positivamente o governo do Partido Socialista e permitiram que muitos de nós tivéssemos uma primeira experiência profissional no mercado de trabalho. Eu lembro, e acho que sobre esta matéria não importa ter um discurso tão partidário, tão asseriamente partidário, mas eu recordo das críticas veladas que faziam ao governo por não investir mais na juventude, por não acreditar mais na sua geração. Mas hoje vivemos muito pior. E vivemos muito pior também porque, à custa de medidas e pequenas declarações políticas, grandes declarações políticas por parte deste governo, a nossa geração sente efetivamente que não tem um teto, que não tem um telhado de abrigo neste país. E é isso que nós temos de desconstruir, é essa ideia que nós temos de combater. Há esperança? Eu acho que há esperança. Eu acho que tem de haver esperança. Não apenas porque, como comumente se diz e é verdade, nós somos a geração mais qualificada de sempre. Eu acho que há esperança precisamente por aquilo que eu comecei por dizer nesta intervenção. O nosso futuro, ou o futuro da nossa sociedade, o futuro do nosso país, da nossa comunidade, depende de nós próprios. A forma como nós nos organizamos, a forma como nós distribuímos a riqueza que criamos enquanto povo, depende também da forma como nós a queremos determinar. E é por isso uma mensagem de incentivo e de apelo para a união de uma geração que termino esta intervenção. Se nós nos unirmos em torno das causas em que acreditamos e das causas em que nos movemos, nós conseguimos criar um país mais justo, nós conseguimos redistribuir melhor a riqueza, nós conseguimos eliminar de uma vez por todas as assimetrias sociais em a subsistir no nosso país. Muito obrigado.